Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mini curso de extensão baseado na aplicação de jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e hoje estarei falando um pouquinho a respeito do comparativo, dessa comparação entre jogos cooperativos e jogos competitivos. Como eu já disse nos vídeos anteriores e torno a repetir, os jogos cooperativos eles vêm com a proposta de estimular de atitudes que facilitam a cooperação, né? Tais como a confiança em si mesmo e em outras pessoas, a disponibilidade de ajudar e pedir ajuda quando necessário, perceber a diferença entre as pessoas, etc. Nesses jogos, o importante não é ganhar e sim o participar. Parte da premissa de que os jogos competitivos sempre deixam um número pequeno de pessoas felizes e satisfeitas, onde que seriam os ganhadores, né? E um número muito maior de pessoas insatisfeitas e até mesmo acabam se sentindo como perdedores e muitas vezes frustrados. E para a criança isso é muito difícil de lidar no início da fase da educação, né? Então, se a criança tiver uma oportunidade de conhecer tanto os jogos competitivos quanto os cooperativos, ela terá uma oportunidade de escolher aquilo que se sentir melhor e mais importante para si mesma. Então, eu vou descrever um jogo agora, um exemplo de jogo, que é uma variação do futebol. Ele chama-se Futpar. Ele é um jogo que é jogado, onde é jogado por duplas, né, que devem ficar de mão dadas, elas devem estar de mão dadas. E a regra principal é de nunca soltar as mãos. Os únicos jogadores que ficam sozinhos são os goleiros. E como é que se joga? Joga como um futebol normal, né? Porém, quando uma dupla faz gol, essa dupla muda de time e todas as outras duplas trocam o parceiro e daí recomeça o jogo, certo? Assim, fez o gol, a dupla que fez o gol troca de time e todas as outras duplas reservam os parceiros, né? E aí o jogo recomeça. Entre as inúmeras coisas que se pode destacar nesse jogo, a gente pode considerar muito importante uma seguinte que eu vou citar aqui agora. Adaptação ou diferente. Isso acontece porque cada pessoa da dupla deve se adaptar ao seu parceiro, que certamente é diferente dele próprio, né? Um pode ter mais facilidade para correr do que o outro, um pode ser destro, o outro canhoto, um mais ágil, o outro nem tanto, etc. E para tal, eles deverão entrar num acordo explícito ou não. E quando essa dupla estiver bem integrada e um gol acontecer, eles devem mudar de parceiro, o que são obrigados a se adaptar ao novo parceiro. Então, ele é um jogo de constante adaptação interpessoal relacional, né? O foco no prazer de jogar e não no ganhar, visto que a dupla que faz o gol muda de time. Ou seja, no momento em que ela ganha, ela já pertence ao outro time. Então, os jogos cooperativos parecem ser uma alternativa para a educação física infantil, porque com eles é possível introduzir jogos e brincadeiras com as crianças com as crianças que possuem necessidades especiais, independente de ser visual, auditiva, motora, etc. Então, como é difícil e como seria possível, né, jogar o Futpar incluindo pessoas com deficiências? Então, vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa deficiente visual faz par com uma pessoa que não é deficiente visual. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela faz par com uma pessoa que não possui essa deficiência, né? Então, e assim por diante. Então, nesse contexto onde o vencer não é o foco, a possibilidade de rejeição é bem menor do que na competição, né? Então, e também as chances de exclusão são muito menores, a fim de que todos são vencedores e todos podem participar. Não se encontra nos jogos cooperativos, é muito difícil de haver aquela parte de colega querer escolher os preferidos, né, ou os que têm mais afinidade. Aqui todos jogam junto e todos interagem entre si, né? Então, essa não exclusão acontece tanto em relação ao aluno deficiente quanto aquele que não seja tão ágil
visto que de forma geral as pessoas querem sempre ganhar e tem por hábito, né, excluir aquelas pessoas menos favoráveis, com menos potencial. Então todo o potencial do jogo cooperativo está em aprender a incluir o outro e sentir prazer no jogo ou na vida, né? Como ele pode ser usado como exemplo na nossa vida, apesar de não ser o ganhador. Então, muitas vezes, uma pessoa pode se dar conta de que sente mais prazer em ajudar o outro do que ganhar, né? Porque muitas vezes percebe que a alegria do outro de ter podido jogar, muitas vezes a satisfação, né, de ver a alegria daquele coleguinha que muitas vezes é acabado deixado de lado participar, acaba sendo mais importante para ele do que a própria vitória no jogo. Então, quando se percebe que o importante não está no ganhar e sim no jogar, a vida pode ficar mais leve e pode se tornar possível que a pessoa se sinta muito mais feliz. Então, a inserção dos jogos cooperativos na educação se relaciona com as preocupações com a formação para a cidadania e a convivência social, porque, embora teoricamente tenha avançado bastante, né, os modelos ditos competitivistas e tecnicistas no cotidiano escolar, a gente percebe ainda que a educação física carrega as características desse modelo de abordagem, né? A competitividade possui uma grande dominância na sociedade, nos esportes e principalmente na educação física. Porém, deve-se considerar a possibilidade de se trabalhar para se obter uma visão de cooperação para um mundo de relações humanas, política e com a natureza, né? Então, a competição, ela construiu, com o passar dos anos, muitas situações de injustiças, né? Desigualdade, exclusão, etc. Então, é possível observar esses exemplos fazendo necessária a devida importância para a cooperação, e também é importante dar atenção a outros valores, a esses jogos agregados, como fundamentais para relações humanas e da vida do nosso planeta também, né? Então, na educação física, o processo do esporte e da competição são dois desafios encontrados para a elaboração de uma visão cooperativa na vida, né, nessa área. Porém, por outro lado, existe uma certa insatisfação em alguns setores da área a respeito dessa visão esportivizante, né, que busca alternativa para a excessiva dominância da competitividade. Então, essas alternativas, elas mostram que nas propostas educacionais ou no meio acadêmico e na literatura, os jogos cooperativos destacam-se com a mais importante alternativa nessa busca por concepções de não competição, né, não competitivas. E autores como o Brown, em 95, e o Fábio Broto, em 2002, eles apontam concepções também fortemente aceitas por grande parte dos professores de educação física. Eles falam que a competição não será eliminada, sem competição não tem graça, os resultados são melhores na competição porque cada um dá de si, e a competição pode ser boa se for sadia. Então, para Paulo Freire, negar a competição é o mesmo que eliminar o esporte da educação física. Tem uma citação a respeito que ele fala que mais educativo reconhecer a importância do vencido e do vencedor do que nunca competir. Então, alguns autores acreditam que é possível estabelecer uma transição do modelo de competição tradicional para outros que incorporem valores mais humanos. Os jogos cooperativos, eles são jogos com uma estrutura alternativa, onde os participantes jogam um com os outros e não ao invés de uns contra os outros, né? E joga-se para superar desafios e não para derrotar os outros. Joga-se para se gostar do jogo pelo prazer de se jogar. São jogos onde o esforço cooperativo é necessário para se atingir um objetivo em comum e não para fins mutuamente exclusivos, né? Então, tendo os jogos como um processo, aprende-se a reconhecer a própria autenticidade e expressá-la espontaneamente e criativamente. E jogando os jogos cooperativos,
nós temos a chance de considerar o outro como um parceiro solidário, em vez de tê-lo como adversário, operando para interesse mútuo e priorizando a integridade de todos. Esses jogos, eles são estruturados para diminuir a pressão para competir, e aí diminuir a pressão para competir e a necessidade do comportamento destrutivos, né? Os jogos eles visam promover a interação e a participação de todos, e onde deixa aflorar, né, a espontaneidade e a alegria de cada um no momento de se jogar. Os jogos cooperativos são jogos de compartilhamento, eles são jogos para unir pessoas, despertar coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos. Ele reforça a confiança pessoal e interpessoal, uma vez que ganhar e perder são apenas referências, né, para o aperfeiçoamento de todos. Dessa forma, eles resultam no envolvimento total em sentimentos de aceitação e vontade de continuar jogando. Tem uma citação aqui, uma consideração, na verdade, de Walker, Zilman e Gianni Walker, da Escola das Nações, que ele considera que nesse tipo de jogo as crianças estão mais livres para se divertir com a experiência do jogo propriamente dito, porque todos são vencedores. Voltando àquele ponto, né, que já foi comentado anteriormente, onde o que importa é todos unirem e lutarem junto para alcançar um mesmo objetivo, e não a individualidade de cada um para alcançar esse objetivo, né? Aí baseado na observação de crianças jogando jogos cooperativos e jogos competitivos na escola, ainda o Walker ele compara os dois tipos de atividade, a competição e a cooperação. Então, apesar da cooperação apresentada, não há uma divisão rígida e linear entre as duas formas de jogar. Na verdade, existe até uma aproximação bem estreita entre jogar o cooperativo e o competitivo. Então, seria apropriado considerar as características como aspectos presentes no jogo. Dependendo da orientação, na intenção e na relação estabelecida no contexto do jogo, ele poderá ser predominantemente cooperativo ou competitivo, tendo em geral a presença de todos. Então, é possível unir os dois, a competição e a cooperação. Eu vou mostrar mais à frente quando estiver mostrando os modelos de jogos cooperativos e competitivos. Existem alguns jogos que você forma equipes, né? Onde uma equipe sai vencedora, mas para que essa equipe que sai vencedora, todos entre si têm que se unirem e lutarem pelo objetivo. Então, de um certo modo, dependendo da orientação da interação e da relação estabelecida no contexto do jogo, poderá, então, predominantemente, ele ter a presença dos jogos cooperativos e competitivos. Então, de certo modo, se pode imaginar que é possível alcançar uma experiência efetiva, integrada e que una o jogo, né? Que una no jogo. Então, seria como atingir um estado de êxtase, de plenitude, poder vivenciar através da meditação, contemplação, oração e outras práticas espirituais, onde o ser humano recupera a ligação consigo mesmo, com os outros e com a natureza. A análise realizada pelo Walker, ela reflete a opinião de vários autores sobre a relação entre jogos cooperativos e jogos competitivos. Alguns dos autores citados, eu vou falar aqui, que foram o Orlik, de 78 a 82, Deakov, de 74, Sobel, Lefebvre, Weinstein e Goodman, Brown, Broto, Platz, e que através das abordagens mais diversificadas, eles direcionam para um comum sobre o assunto, um ponto em comum sobre o assunto que eu vou falar, que é possível observar nesse comentário de Sobel, eu vou citar agora. O jogo cooperativo consiste em jogos e atividades onde os participantes jogam juntos, ao invés de uns contra os outros.
apenas pela diversão. Através desse tipo de jogo, nós aprendemos a trabalhar em grupo, a confiança e a coesão grupal. A ênfase está na participação total, espontaneidade, partilha, prazer em jogar, aceitação de todos os jogadores, dar o melhor, mudar regras e limites que restringem os jogadores. E no reconhecimento que todo jogador é importante. Nós não comparamos nossas diferentes habilidades em performances anteriores. Nós não enfatizamos a vitória e a derrota, resultados ou marcas. Ou seja, o mais importante mesmo é a participação e a interação de todos. Então, esse esforço que caracteriza a comparação entre jogos cooperativos e jogos competitivos não tem a intenção de opor um ao outro, né? Pelo contrário, essa dedicação ela visa, em primeiro lugar, ampliar nossa percepção a respeito de jogo e o esporte, né? O que eles têm a nos oferecer para a nossa vivência humana. E, em segundo lugar, ele pretende indicar que os jogos e os esportes, assim como a vida, né, no jogo ou na vida, existem outras alternativas de se jogar e de se viver a vida, diferente daquela forma que nos foi passada nos foi imposta, como sendo a única maneira de jogar e de se viver. O Walker, em 1987, na sua obra de 1987, ele desenvolveu uma tabela fazendo uma comparação entre jogos cooperativos e jogos competitivos. E eu vou estar lendo agora para vocês aqui, tá? Jogos competitivos e jogos cooperativos. Os jogos competitivos são divertidos apenas para alguns. Alguns jogadores têm o sentimento de derrota. Alguns jogadores são excluídos por sua falta de habilidade. Aprende-se a ser desconfiado, egoístas ou se sentirem melindrados com os outros. Ainda jogos competitivos. Divisão por categorias, meninos versus meninas, criando barreiras entre as pessoas e justificando as diferenças como forma de exclusão. Os perdedores ficam de fora do jogo e simplesmente se tornam observadores. Os jogadores não se solidarizam e ficam felizes quando alguma coisa de ruim acontece aos outros. Os jogadores são desunidos. Os jogadores perdem a confiança em si mesmo quando eles são rejeitados ou quando perdem. Pouca tolerância à derrota desenvolve em alguns jogadores um sentimento de desistência face a dificuldades. Poucos se tornam bem-sucedidos. Ou seja, muitos acabam se frustrando na derrota, principalmente quando é a equipe, esse peso do erro do restante da equipe cai em cima dele, então acaba frustrando a pessoa, transformando a pessoa numa pessoa, deixando a pessoa um pouco triste, né? Se sentindo meio incompetente. Isso não é um sentimento muito legal, principalmente na fase da infância, né? No início da nossa vida. Agora eu vou dar os exemplos dos jogos cooperativos. Então, em contrapartida das citações de jogos competitivos, nos cooperativos eles são divertidos para todos. Todos os jogadores têm um sentimento de vitória. Todos se envolvem independentemente de sua habilidade. Aprende-se a compartilhar e a confiar. A mistura de grupos que brincam juntos, criando alto nível de aceitação mútua. Os jogadores estão envolvidos nos jogos por um período maior, tendo mais tempo para desenvolver suas capacidades. Aprende-se a solidarizar com os sentimentos dos outros, desejando também o seu sucesso. Os jogadores aprendem a ter um senso de unidade. Desenvolve autoconfiança, porque todos são bem aceitos. A habilidade de perseverar face às dificuldades é fortalecida. Todos encontram um caminho para crescer e desenvolver. Então, a gente percebe que aqui nas citações dos jogos cooperativos, os resultados são bem diferentes dos competitivos, porque aqui não visa assim, a vitória, e sim a diversão, a distração, onde por trás vai estar trabalhando também o desenvolvimento social, psicomotor, motor, né, coordenação. Então, os jogos cooperativos, eles favorecem a participação de todos, indiferente de habilidade ou não. Então, tomando como base o ponto de vista do Fábio Broto, 2001, ao reconhecermos, né, o jogo e o esporte como um campo de descoberta e encontro pessoal, onde a cooperação e a competição fazem parte de um todo, né, onde existe cada qual com sua certa medida, né,
que nós nos tornemos capazes de não mais separar e excluir, e sim aptos a descobrir, despertar competências pessoais e coletivas, para que isso venha colaborar para nos ligarmos uns aos outros e vermos em uma comunidade em comum, né? Então, todo jogo esporte, ele tem uma intenção que ultrapassa os limites da quadra, né? Do campo da quadra. E é importante perceber a visão que existe por trás dos jogos, assim como conhecer o propósito das atividades que são propostas e praticadas no nosso cotidiano. O Einstein e Goodman, em 93, eles sugerem que ao criarmos e realizarmos jogos e outras atividades, devemos considerar um mundo constituído por pessoas que são seres naturalmente cooperativos, alegres e brincalhões, apesar do fato de a maioria de nós ter aprendido a agir de uma outra maneira. Invariavelmente, a grande maioria das pessoas, crianças, jovens e adultos, intimamente sabe que que cada experiência na nossa vida é sempre uma tentativa para melhorar nós mesmos e para sermos felizes, né? Além disso, também sabe que ser feliz e sustentar essa felicidade sozinho é praticamente impossível. Então, a gente conclui que, apesar disso, as atitudes em geral, elas contrariam a compreensão de que precisamos uns dos outros para vivermos bem. E nem sempre a gente acaba fazendo aquilo que acreditamos ser o melhor para nossas vidas. Então, deixamos de praticar ações no cotidiano correspondente a uma visão de um mundo melhor para nós mesmos, né? Então, é claro que não existe uma receita milagrosa para a felicidade, mas existem opções, né, que nos orientam a caminhada rumo a uma melhor convivência e e bem-estar em comum. O passo nesse caminho nem sempre é um compasso, né? O passo nesse caminho nem sempre é um compasso. Ele é construído através do jogo de relacionamentos interpessoais e grupais, perante uma necessidade de solucionar problemas, de harmonizar conflitos e alcançar, né, nossos objetivos. Isso é um aspecto muito importante porque destaca essa estreita relação entre a vida e o jogo, que indica onde indica o papel dos jogos cooperativos como uma ligação fundamental entre essas duas dimensões da realidade. Tanto no nosso jogo da vida, tanto no jogo como na vida, nós estamos constantemente sendo desafiados a solucionar problemas, a resolver problemas e harmonizar os conflitos e alcançar objetivos, né? Então, de certo modo, não existem problemas ruins e conflitos a serem evitados ou objetivos impossíveis. Todos os problemas, conflitos e objetivos, eles nos desafiam a descobrir alternativas que até então não conhecíamos, né? Então, dessa forma, eles constituem trampolins que nos impulsionam a outros estágios de evolução mais ampliados, né? Mais aprimorados. E eu vou citar agora algumas considerações do Fábio Broto, que ele considera como desafios atuais. Então, seria a urgente recuperação do meio ambiente, lembrando que o meio ambiente começa no meio da gente, implicando na busca do desenvolvimento sustentável. A redistribuição dos bens comuns da humanidade, tais como água, terra, alimento, moradia, informação, conhecimento. O resgate dos valores, a bondade, a honestidade, a confiança, a autonomia, a compaixão, a alegria, convivência, cooperação, amor e união, entre outros. A aproximação dos diferentes, norte, sul, honestidade, norte, sul, oriente, ocidente, pobres, ricos, homens, mulheres, camponeses e civilizados, ciência, espiritualidade, assim por diante. A dignificação do trabalho, mais apoiado na vocação e menos na ocupação. O desfrutar do tempo livre e a vida em comunidade. O despertar da consciência
planetária apoiada no sentido de corresponsabilidade e coevolução com todas as formas de vida. Então, esses desafios representam uma nova camada, uma nova ordem de necessidades, né? Pode ser verdade que eles não são inéditos, mas não se pode negar o fato de apresentarem um certo grau de complexidade muito mais expandido do que aquele de outras épocas. Não se pode negar que estamos diante de um contexto que nos desafia a buscar coletivamente, cada um fazendo sua parte, soluções criativas e cooperativas para gerar o bem-estar para todos. No cenário atual mundial, ele indica a possibilidade, né, de uma solução isolada, individual ou circunstância a um ou a outro determinado país ou bloco continental. Então é vital que superemos o paradigma do individualismo e da competição exacerbada. Ninguém joga ou vive sozinho, bem como ninguém joga ou vive tão bem em oposição e competição contra os outros, como se jogasse ou vivesse em sinergia e cooperação com todos. Então, os jogos cooperativos eles propõem um exercício da ampliação da visão sobre a realidade da vida refletida no jogo, né? Percebendo as diferentes... Eles nos permitem perceber os diferentes estilos de jogo da vida, né? E é possível escolher com consciência o estilo que mais nos adaptamos. Jogando cooperativamente, nós ampliamos o nosso foco criado sobre o jogo e o esporte, né? Nós passamos a perceber o jogo não como só um campo para aperfeiçoamento de habilidades de rendimento, mas também como um meio para a potencialização das nossas habilidades de relacionamento, como, por exemplo, compartilhar objetivos em comum, o respeito, a confiança, a inclusão, a empatia, o bom humor, a paciência, a espontaneidade, a criatividade, a cooperação, a autenticidade, a corresponsabilidade e a liberdade de criar, né? Então, nós aprimorando essas competências interpessoais, nós podemos criar condições para tratar dos diferentes desafios do nosso dia a dia com mais autonomia e uma melhor qualidade, gerando assim soluções benéficas a todos, né? E, inclusive para nossas gerações futuras. Então, para a gente efetivar essa visão pelos jogos cooperativos, se faz necessário um conjunto de princípios, um eixo para que oriente, né, para servir como guia na construção de uma pedagogia cooperativa aplicada ao jogo e ao esporte e à vida em geral. Então, aprendendo a jogar cooperativamente, a gente acaba descobrindo que somos capazes de criar inúmeras possibilidades de participação e inclusão através das modificações das regras, né, e estruturas básicas do jogo. Os educadores, os técnicos os esportivos e os profissionais envolvidos, né, com o jogo e o esporte, eles podem favorecer essa mudança nas estruturas e regras do jogo para dar início, né, a essa transformação nas atitudes pessoais e relacionamentos sociais. Então, o Fábio Broto, baseado na experiência de jogar cooperativamente no dia a dia e observando outros jogadores cooperativos, ele considera um dos principais eixos da pedagogia cooperativa uma dinâmica de ensino e aprendizagem, que seria a ensinagem cooperativa, que envolve a convivência, consciência e transcendência, onde a convivência significa que ter a vivência compartilhada com um contexto fundamental para a aprendizagem. É preciso experimentar para poder reconhecer a si mesmo e aos outros. Na consciência, criando um clima de cumplicidade entre os praticantes, incentivando-os a refletir sobre a vivência do jogo e sobre a possibilidade de modificar comportamentos, relacionamentos e até o próprio jogo.
na perspectiva de melhorar a participação, o prazer e a aprendizagem de todos. E na transcendência, ajudando a sustentar a disposição para dialogar, decidir em consenso, experimentar as mudanças propostas e integrar no jogo e na vida as transformações desejadas. Então, a pedagogia proposta pelos jogos cooperativos, ela se apoia na interdependência dessas três dimensões, né? Convivência, consciência e transcendência, enquanto nexos de um processo mais amplo de manifestação da consciência pessoal e grupal. Mais uma citação: exercitando no jogo e no esporte a reflexão criativa, a comunicação sincera, a tomada de decisão por consenso e a abertura para experimentar o novo, todos podem descobrir que são capazes de intervir positivamente na construção, transformação e emancipação de si mesmos, do grupo e da comunidade onde convivem. A respeito disso, o Einstein e Goodman, em 1993, eles reforçam o significado da perspectiva de jogar sem a competição. Ela serve como um desintoxicante também de alguns aspectos negativos do jogo competitivo. Segundo eles, eu vou falar a citação: os jogadores que não se sentem excluídos ou discriminados continuarão a jogar pelo resto da vida. Nós esperamos ajudar a mudar a orientação da nossa sociedade baseada no instant replay para um instant replay. Ou seja, então, nos jogos competitivos, muitos jogadores participantes acabam sendo excluídos até por falta de habilidade ou por empatia também, muitas vezes, né? E isso acaba fazendo com que, principalmente na infância, as crianças, os jovens, eles acabem perdendo o gosto pela prática do esporte, pela prática de atividades, né? Já com jogos cooperativos isso não aconteceria, e pelo contrário, os jogos despertariam mais interesse e mais vontade de participar de jogos e atividades, né? Então, por isso, nos últimos anos, tem crescido muito o interesse, pelas pesquisas e trabalhos a respeito de jogos, a respeito do valor do jogo e do esporte como uma ferramenta preciosa nesse processo de evolução da humanidade. O Orlick, em 89, ele cita que ser aceito como um ser humano não depende totalmente de um resultado. Consequentemente, para aqueles que desejarem os esportes, se tornarão uma busca do autodesenvolvimento e não uma oportunidade de destruir os outros ou uma temível questão de vida ou morte. Então, como em toda mudança, como toda e qualquer mudança, né, sempre tem uma resistência presente, né? Então, elas nos indicam cuidados importantes que quando são respeitados, eles podem atuar como indicadores, né, que podem modular as nossas intervenções. Então, transitar nesses instantes recheados de perturbações faz parte do processo de descoberta do caminho. Isso é a pedagogia viável, ou como nos orienta a Paz, no jogo possível, através do qual as novas experiências encontrarão meios para se instalarem gradativamente e ao longo de um processo mais amplo de transformações. Praticar os jogos cooperativos como uma proposta pedagógica, ele é, antes de mais nada, uma forma de exercitar a cooperação da própria vida. Reaprender a lidar com desafios cotidianos, não em um novo paradigma, porque esse cedo ou mais tarde se esgotará, né? Mas assim na consciência. A consciência da cooperação como um movimento de síntese interior-exterior se mantém em constante renovação e nos instiga a abrir os olhos, enxergar com o coração e descobrir caminhos para realizar nossas mais essenciais aspirações. Nós podemos jogar os jogos cooperativos com uma atitude competitiva, assim como podemos jogar os jogos competitivos com uma atitude cooperativa. Não há garantia para a cooperação ou para a competição. É fundamental sustentar a consciência desperta para poder reconhecer a realidade dos jogos que jogamos diariamente, para poder discernir
com sabedoria quando devemos cooperar ou competir, né? O jogo como um ambiente como o jogo é um ambiente extraordinário, né? Como um ambiente extraordinário para aprendizagem e transformação pessoal e coletiva. O desafio proposto pelo jogo é refletir sobre a manifestação da consciência da cooperação no esporte, como jogar cooperativamente e como jogar cooperativamente jogos cooperativos. A expressão da consciência e da cooperação no esporte é a busca constante do estado da unidade, do sentimento de ser pleno, uno consigo mesmo e com todos os outros e celebrar a convivência. Se no esporte atualmente temos apenas alguns flashes dessa consciência, não significa que seja impossível vivenciá-la mais ampliadamente. Muito pelo contrário, né? Porque nós acabamos nos emocionando, às vezes quando vemos jogadas bonitas, quando algum atleta supera uma determinada marca, na tentativa frustrada dos gols ou dos gols marcados, né? Mesmo que sejam de outros, isso nos faz brilhar um pouquinho dessa luz de consciência, né? Na escuridão de nossas limitadas e normais percepções. A história da humanidade, ela retrata a história do esporte, que a história do esporte está cheia de exemplos dessa nossa capacidade de nos solidarizar, cooperar diante de insucessos e sucessos. Nós temos muitas referências para nos orientar nesse caminho de potencializar o humano através do esporte, mas temos também muitos outros sinais apontando para a direção oposta, né? Então, é importante lembrar da importância de sustentar o foco de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e das nossas relações, né, no campo da consciência, a respeito de cooperação a si mesmo. E contribuir para a prática do jogo e do esporte e a vida com a simplicidade, espontaneidade e amorosidade demonstrada por aqueles que muitas vezes temos menos valorizado. Nós estamos falando de jogos cooperativos e competitivos. Eu tenho um exemplo de um esporte onde ele é praticado individualmente, há muita competição na disputa, porém, quando um atleta que está participando do evento, por exemplo, tenta por várias vezes uma manobra, ou quando ele está tentando uma manobra, esse esporte que eu estou falando é o skate, todos vibram, todos presentes vibram, e todos incentivam para que ele volte, mesmo quando ele caia, para que ele volte e tente essa manobra, tente novamente a manobra até acertar. Essa é uma parte muito legal do esporte. Ele é um esporte individual, porém com interação mútua, né? Muitos estão envolvidos, até mesmo quando você está andando de skate numa pista, onde não conhece ninguém, se você vai dar uma manobra, quem está presente e vê você dando essa manobra, ao invés de invejar, muitos vão bater palma e vão vibrar com você. E se eles verem que você está tentando fazer uma manobra errada, vão te auxiliar. Isso faz parte, esse esporte, o skate, ele tem isso como uma de suas características, né? E isso é muito importante. Isso seria bom de existir em todos os esportes, ter essa convivência, de ter essa amizade, né? Deixar a competição um pouco de lado em certas horas e sim interagir, aproveitar o momento, conviver aquele momento, viver em si aquele momento que você está presente, né? Então, o esporte é um excelente contexto para aprender a ser e a conviver consigo mesmo e com os outros, né? Porque neles nós podemos aperfeiçoar nossas habilidades de rendimento e principalmente descobrir e enriquecer a nossa habilidade de relacionamento, uma vez que ele nos proporciona isso, né? O esporte é orientado pela consciência da cooperação, ele incentiva a inclusão de todos e oferece muitas possibilidades de participação. Vejamos agora algumas das características dessas consciências aplicadas no esporte. Então, responsabilizar-se por si mesmo e pelo bem-estar dos outros, respeitar e recriar coletivamente as regras, descobrir e valorizar diferentes formas de vencer,
aprender com o perder e o ganhar, ao invés de aprender a perder e a ganhar. Né? Quando perde ou ganha, você tem que aprender a lidar com a situação indiferente do lado que você esteja, do lado vitorioso ou do lado da derrota. Você tem que aprender a lidar com a derrota, aprender a lidar com a vitória também. Obviamente, não é o que pretendemos, muito embora é o que em alguns casos acabamos por incentivar. Eleger objetivos individuais apropriados e comuns ao grupo. Saber equilibrar a ansiedade. Praticar a liderança circular, compreendendo que ser líder é ser capaz de servir ao grupo. Todos têm algo especial para oferecer, por isso é importante criar oportunidades para o exercício da liderança para todos. Ou seja, delegar responsabilidades a todos os participantes. Né? Harmonizar conflitos e superar crises. Exercitar as inteligências múltiplas. Neste aspecto em particular, a contribuição do jogo e do esporte é notável. Quando jogamos, exercitamos todas as inteligências simultaneamente e conforme aumenta a complexidade da atividade, mais estímulos recebemos para esse exercício de inteireza. Então, ao nos envolvermos com o esporte, o mais importante é proporcionar às crianças, aos jovens, adultos, até aos idosos que participam, a todos os participantes, possibilidades para que eles vejam a si mesmo e aos outros como seres humanos igualmente valiosos, tanto na vitória como na derrota. Cada um tem seu valor, cada um tem sua função, cada um tem a sua importância na atividade. Weinstein e Goodman consideram como uma das vantagens em se propor estruturas de jogos não competitivos o fator de poder oferecer uma base especial de aprendizagem. A citação deles onde os jogadores podem praticar a interação, o diálogo apoiativo e a apreciação mútua. E então os jogadores podem começar a estender esse tipo de interação verbal apoiativa para as outras partes da vida deles. Então, aqueles que jogam com estruturas cooperativas, eles todos podem se considerar importantes, porque eles todos estão participando de um jogo onde eles têm liberdade de se expressar, de se movimentar, de criar, demonstrando suas possibilidades e dificuldades e aprendendo a respeitar a dos outros, né? O Orlick, ele quando afirma que existem numerosos sucessos pessoais e coletivos que podem ser alcançados e que não são necessariamente o ganhar e o perder, ele cita alguns exemplos. Aperfeiçoar as destrezas e os fundamentos do jogo, realizar novos movimentos, jogos, sequências, exercícios e formações, tomar consciência de si mesmo, controlar o temperamento e relaxar-se e superar um problema ou dificuldade, melhorar o relacionamento com os companheiros, treinadores, árbitros e especialmente com os jogadores da outra equipe. Quando existem muitas oportunidades para o sucesso, é mais provável que as pessoas o alcancem e que compreendam que a busca incessante pelo ganhar não é necessariamente o único motivo para se estar jogando ou vivendo. Se colocamos pessoas em estruturas competitivas de ganhar e perder, nós também temos a responsabilidade de ajudá-las a crescer com isso. Porém, isso não é algo que ocorre automaticamente, porque em geral o jogo não competitivo porque em geral o jogo não é competitivo. É uma nova experiência para a maioria das pessoas e isso necessita ser estruturado de um modo que permita aos jogadores fazer uma transição confortável a partir de seus condicionamentos competitivos. Weinstein and Goodman, 1993. Então, o importante é incentivar as pessoas a integrar os valores adequados ao jogo e a controlar a competição ao invés de serem controlados por ela. Existem numerosas oportunidades dentro dos jogos competitivos para educar por valores. Tem mais alguns objetivos aqui, que o melhor lugar para se observar isso, segundo Orlick, em 1982, é discutir o verdadeiro significado de valores e comportamentos que são importantes, tais como ganhar, perder, ter sucesso, fracassar, sentir ansiedade, ser rejeitado ou aceito, jogar limpo, fazer amizades, desenvolver a cooperação e a competição sadia. Ajudar
se darem conta de seus próprios sentimentos e dos outros, incentivar a colaborar uns com os outros e aprenderem como solucionar criativamente alguns de seus problemas e preocupações. Bem, então nós vimos aqui que o jogo competitivo quanto o cooperativo, eles podem caminhar assim lado a lado, só que nós temos que aprender a lidar com essa parte da competição, onde nós podemos acabar interpretando mal uma derrota ou criando conflito durante uma partida. Nós temos que aprender a tirar bom proveito sempre de tudo, porque o exemplo do jogo nós trazemos para a nossa vida, e a importância do jogo cooperativo é essa, ele pesa muito nessa parte de união, de igualdade, de inclusão e respeito, né? E isso é o que a gente precisa tanto na nossa vida pessoal como dentro da prática do esporte e principalmente na educação, e nós passarmos isso para os nossos futuros alunos. Então tá, pessoal, eu vou terminando por aqui esse vídeo, espero que gostem, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo, tchau, tchau.